ao 7º Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, realizado aqui na PUC Paraná, parceria com o Libero Juro. E desde já agradecemos ao Fábio Veiga pelo convite de compor essa mesa, pela oportunidade, e ao professor Lucas Pereira, que também auxilia na organização desse evento. Então, compõe essa mesa aqui na qualidade do moderador, Antônio Carlos Efe, a mestre doutoranda Ana Carolina Fontana de Matos e a mestranda professora Romy Becker. Então, vamos dar início ouvindo a exposição do primeiro trabalho, que, por coincidência, é dos integrantes dessa mesa. E aí a exposição é limitada a 10 minutos, tempo máximo, e a gente vai usar esse tempo para poder terminar no horário e dar sequência ao evento. Então, dito isso, eu passo a palavra para a exposição do trabalho. Então, boa tarde, colegas que estão aqui presentes, que estão assistindo de forma remota. Como o professor introduziu, meu nome é Romy Becker. Esse trabalho que a gente vai apresentar sou eu, em parceria com a minha colega Ana Carolina e com o professor Antônio Carlos. Nós somos vinculados à instituição Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui na sede de Curitiba, e o nosso trabalho a ser apresentado aqui hoje é relacionado à nossa pesquisa principal do mestrado e do doutorado, que é vinculada ao projeto de pesquisa do professor Efe, intitulado Educação ao Consumo Consciente como Fator de Enfrentamento de Causas de Mudanças Climáticas. Então, o trabalho que a gente programou para esse evento é o superendividamento do consumidor vítima de desastre ambiental, e ele tem como objetivo principal analisar a proteção do consumidor superendividado vítima de desastres ambientais, partindo da hipótese de que a aplicação dos dispositivos de Código de Defesa do Consumidor nos contratos de consumo, que tem como parte vítima de desastre, pode auxiliar na mitigação dos danos enfrentados, especialmente no que tange ao superendividamento. O direito do consumidor não visa apenas proteger a relação entre consumidor e fornecedor, mas também garantir um equilíbrio na ordem econômica, reconhecendo a vulnerabilidade inerente da figura do consumidor. Essa vulnerabilidade ela é significativamente agravada quando o consumidor é afetado por desastres ambientais, como enchentes, secas, deslizamentos, que podem resultar na perda de recursos, de bens, de renda e até no deslocamento forçado da população. E nesse cenário, o consumidor enfrenta dificuldades ainda maiores para cumprir com suas obrigações contratuais. E por isso, há de ser feita uma análise cuidadosa dos dispositivos consumeristas para garantir que os direitos dos consumidores sejam efetivamente protegidos em situações de crise recorrentes dos desastres ambientais. Então, eu vou passar a palavra agora para a minha colega Ana Carolina, que vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, boa tarde a todos. Como o professor Efe já introduziu, eu sou a Ana Carolina. A Romy é minha colega nesse trabalho também, com os outros. Nós somos vinculados ao projeto que trata sobre a educação do consumidor como combate às mudanças climáticas. E para esse evento, o que nos instigou é que bem na época que a gente estava com o prazo aberto para envio dos resumos, aconteceu um desastre no Rio Grande do Sul. O que nos levou a pensar que tantas pessoas que tinham uma vida estável, que tinham suas casas, seus empregos, agora podem estar em uma situação de fragilidade e, pior, de superendividamento. Felizmente, a gente já teve a aprovação da Lei 14.181, que trata do tratamento e da prevenção do superendividamento, e a nossa hipótese, então, é que essa lei ela possa beneficiar de alguma forma, ou, melhor dizendo, tirar um pouco dessa situação vulnerável que as vítimas dos desastres ambientais se encontram
nesse momento pós-desastre. Então, partindo de princípios que são de todo direito, mas especialmente do direito do consumidor, com boa-fé, lealdade, dever de cooperação, e baseado também no solidarismo constitucional, entendemos que a Lei 14.181 pode, então, auxiliar essas vítimas no sentido de recompor o seu patrimônio, as suas vidas, de forma que alguns contratos consigam ser revisados, porque muitas vezes essas vítimas vão ficar sem assistência, sem recursos, e podem vir a sofrer eventuais multas, penalidades contratuais. Então, é necessário fazer uma revisão contratual nesse tipo de caso. Então, essa pesquisa que a gente está desenvolvendo e que vai, então, terminar de desenvolver para publicação aqui nesse evento que eu tenho a honra de compor a mesa. Obrigada a todos. Passo a palavra de novo ao professor Evo. Vamos lá, apresentado o primeiro. Como tinha uma câmera que desligou? Apresentado o primeiro trabalho, enquanto o pessoal aqui da técnica arruma a transmissão do vídeo, um comentário a fazer, até porque nós aqui estamos avaliando o texto, mas ele se mostra bem oportuno, tendo em vista o tema e a necessidade de enfrentamento dessas questões. Em sequência, então, vamos ouvir a exposição da Amanda Nicole Aguiar de Oliveira, Priscila Fortes Ferreira e Priscila da Silva Souza, que representam a Universidade do Estado do Amazonas. Estarão aqui presencialmente, né? Nós vamos apresentar aqui, ou pode vir aqui. Vamos apresentar aqui. Eu acho que Como a câmera não está funcionando ainda, eu vou pedir para vocês virem ali. Acho que a gente consegue daí ter uma visão melhor de vocês. Uhum. Tá bom. pode, fique à vontade. Pode iniciar. Olá, boa tarde, né? Primeiramente, nós somos da cidade de Manaus, estado do Amazonas. Compomos o programa de pós-graduação de Direito Ambiental da Universidade Estadual do Amazonas, tendo como nossa orientadora Patrícia Tadeu. Meu nome é Priscila Silva, essa é minha colega a Amanda Nicole, e nós começaremos agora a explanar sobre o tema do nosso primeiro trabalho, sobre as revelações do estado socioambiental do direito e a proteção ambiental e o desenvolvimento confirmada de que o Estado socioambiental de direito, previsto na Constituição Federal de 1988, ele está presente nas constituições dos estados brasileiros que compõem a Amazônia. Agora eu passarei para minha colega para ela dar continuidade. Perfeito. Obrigada. Mais uma vez, me chamo Amanda, faço parte do programa de pós-graduação da Universidade Estadual do Amazonas em Direito Ambiental. E nós tivemos 3 itens de desenvolvimento nessa pesquisa. O primeiro item é a construção normativa internacional da proteção através da posição brasileira, onde nós fizemos uma análise de como o Brasil chegou à idealização do Estado socioambiental no ordenamento jurídico. E nós chegamos eu vou passando alguns pontos para a gente já ganhar tempo. Nós chegamos à conclusão neste primeiro item de que essa construção normativa internacional da proteção jurídica ao meio ambiente, ela reflete uma criação de estratégias. E em um contexto regionalizado para nós que fazemos parte do Amazonas,
foi uma ideia, além de um povoamento, de um acesso maior a alguns direitos, mas também a perspectiva de iniciar o desenvolvimento sustentável. Porque através dessa pesquisa, a gente conseguiu perceber alguns pontos que foram negativos, mas também positivos. E aí, no segundo item de desenvolvimento, nós já encontramos o estado socioambiental de direito no nosso ordenamento jurídico, através de legislações que previam alguns itens de desenvolvimento, principalmente na questão de desenvolvimento sustentável, onde tem esse equilíbrio do aspecto social, econômico, como ambiental, na regionalização do Estado. Então, por fim, que acredito que seja o item terceiro mais importante, nós tivemos aí uma análise mais profunda sobre as constituições que compõem os estados da Amazônia Legal, na perspectiva em que nós encontramos não só a proteção jurídica ao meio ambiente, mas também artigos exclusivos que tratavam sobre o desenvolvimento sustentável como uma estratégia de desenvolvimento do Estado. E, por incrível que pareça, nesse Estado, nós não encontramos essa questão de desenvolvimento na nossa Constituição do Estado do Amazonas, mas nós encontramos a questão de um capítulo específico sobre desenvolvimento sustentável na Constituição de Rondônia. E isso, para a gente, foi uma coisa inédita, porque todo mundo tem aquela ideia de verde, completamente verde, no Amazonas, Manaus, que está praticamente coração da Amazônia, e Belém. E quando nós entramos na perspectiva jurídica, nós encontramos que no meio ambiente mesmo, propriamente dito, e na perspectiva de desenvolvimento sustentável, essas duas constituições não davam a devida importância. Então, a gente encontrou as revelações de desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental presente, sim, em todas as constituições, na perspectiva das suas ali, peculiaridades, mas em exclusivo em Rondônia, que trata em tema, um capítulo, no caso, exclusivo nessa Constituição. Então, por fim, nós encontramos aí como resultado final, no trabalho a gente conseguiu colocar os artigos de cada Constituição, descrevendo expressamente cada palavrinha voltada à perspectiva. E no final nós encontramos, como a Priscila muito bem colocou, a confirmação da nossa hipótese de que o estado socioambiental do direito, decorrente do artigo 225, não só do 225 da Constituição, mas aí nós temos o 170, inciso 7º, nós temos aí o artigo 23, nós temos o artigo 22, nós temos uma gama de artigos na Constituição que trabalham mais com o 225 por ser um capítulo exclusivo. Tem aí a instituição desse estado socioambiental do direito no nosso ordenamento, bem como nós também encontramos esse reflexo da proteção ambiental nas constituições que compõem a Amazônia. Mas, todavia, nós percebemos que não é só a questão de estar ali prevista na Constituição estadual, mas também a questão da fiscalização, da criação de políticas públicas que façam com que aquele direito, o direito fundamental do acesso ao meio ambiente, seja realmente acessado pela população. Por exemplo, rapidamente para finalizar, a nossa cidade de Manaus, ela não é a cidade mais arborizada do país, embora esteja no coração da Amazônia. Então, a gente pode perceber que não é somente a questão da proteção jurídica, dentro da perspectiva da Constituição, o fato escrito, mas também a necessidade de implementação para que esse direito seja viabilizado. Não sei se passei muito tempo, mas eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Imagina, a readequação do tempo se deu em razão dos problemas, isso é superável. Eu vou passar então a palavra agora para a Joami, para ela fazer alguns comentários a respeito do trabalho, e depois eu também vou fazer alguns complementos. Bom, primeiro eu quero parabenizar tanto a apresentação quanto o trabalho, achei a pesquisa muito interessante. Eu queria fazer uma contribuição num trecho ali que vocês falam sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Eu acho que seria interessante explorar as mudanças ocorridas na Política Nacional do Meio Ambiente depois da Constituição Federal, porque vocês mencionam como uma lei anterior à Constituição Federal de 1988, mas já que a análise anterior é sobre as mudanças posteriores, acho que seria interessante explorar um pouco nesse sentido. Não sei se vocês chegaram a fazer essa pesquisa e só não colocaram no trabalho, mas acho que seria legal, acho que iria complementar o raciocínio do reflexo da Constituição de 1988 na legislação. Perfeito. Professor quer. Uhum. E aí, só a título também de contribuição, né, de sugestão, quando vocês apontam em cada estado da federação que integra a Amazônia Legal, vocês colocam indicativo de números de artigos, incisos, parágrafos, e para o leitor
não fica muito acessível qual é o conteúdo disso. Eu sei que vai ficar enorme o trabalho, né? É porque tem um limite no edital, né? Pois é, mas de repente depois colocar em nota de rodapé, pelo menos em blocos, né? Olha, esses artigos se referem à seção tal, né? Isso vai dar uma noção ao leitor que de fato existe uma preocupação em cada um desses estados que tem a sua Constituição estadual, qual que é o que foi positivado dentro do texto constitucional naquele aspecto, porque o leitor não vai daqui fazer a remissão, pesquisar, né? Se a informação tiver no texto, isso vai facilitar bastante. Muito obrigada, professor. Obrigada. Alguns pontos, sim, nós fizemos isso, inclusive por orientação da nossa orientadora. Outros realmente ficaram no título, porque realmente era questão da limitação de páginas mesmo, para o edital, mas a gente leva em consideração tudo. Muito obrigada. Ok. O trabalho, de fato, é excelente. Parabéns. Obrigada. Fique à vontade. Então, dando sequência, o próximo trabalho a ser apresentado online é pelo Diego Bici Almada. Diego, você está conectado conosco? Não consta como integrante. Ele que está mexendo nesse chamando de... Ah, tem algum Diego pedindo para ser admitido na sala? Vamos passar adiante? Ok, então nós vamos passar o seguinte, em razão do nosso tempo, e aí se o Diego ingressar na sala, a gente retoma o trabalho dele. O Diego está representando a Universidade Estadual Paulista e trabalharia o tema cidade inteligente como instrumento de desenvolvimento ambiental. Então, o seguinte é o Túlio Macedo Rosa e Silva, Luana Carolina Nascimento Damasceno e Andresa Letícia Oliveira. Boa tarde, estamos presentes. Boa tarde, Andresa. Luana, nos ouvem bem? Sim. Então tá. Vocês têm 10 minutos para fazer a exposição, então a partir de agora, fique à vontade. Certo. Obrigada. Muito boa tarde, meu nome é Andresa Tundes. Juntamente com a minha colega Luana Damasceno, somos mestrandas do programa de pós-graduação Estrito Sensu em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas e elaboramos esse trabalho que ainda está em andamento, ainda não há um artigo concluído, sob a orientação do professor doutor Túlio Macedo Rosa e Silva. Então, o título do nosso trabalho é Direito à Moradia versus Meio Ambiente, o impacto da reserva legal na função social da propriedade rural. Gostaríamos de iniciar com uma reflexão. Imagine um agricultor que precisa ampliar sua casa para acomodar sua família, mas que, ao fazê-lo, pode estar invadindo a área de reserva legal de sua propriedade. Este é um dilema que coloca em confronto dois direitos fundamentais, o direito à moradia e o direito ao meio ambiente equilibrado. Nessa pesquisa, mergulha-se nesse conflito, buscando compreender como podemos conciliar esses direitos aparentemente opostos, especialmente no contexto da reserva legal. Afinal, como conciliar o direito à moradia com a necessidade de proteger o meio ambiente e ainda garantir a função social da propriedade rural? Por se tratar de um instituto limitador do uso da exploração econômica da propriedade rural, a Lei nº 12.651, de 2012, estabelece a obrigatoriedade de manutenção de uma parcela do imóvel com vegetação nativa, com o intuito justamente de assegurar a utilização sustentável da propriedade. Isso significa que o proprietário de qualquer área com recursos naturais é responsável por garantir a saúde e o equilíbrio do meio ambiente. A exploração econômica dessa área só é então permitida mediante um plano de manejo sustentável,
aprovado pelo órgão ambiental competente. Essa medida, que se aplica a todos os imóveis rurais, exige que o uso da propriedade seja compatível com o direito difuso ao meio ambiente equilibrado. Em outras palavras, o estabelecimento da reserva legal configura uma limitação ao exercício pleno do direito de propriedade, condicionando o uso do imóvel a interesses ambientais, cuja extensão é variável em função da região geográfica e do tipo de vegetação, sendo vedada a sua conversão para outros usos, como a agricultura e a pecuária. Partindo desse contexto, o objetivo central dessa pesquisa é justamente encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade de proteger o meio ambiente e garantir o direito à moradia. Para isso, vamos analisar como a Lei 12.651 de 2012 influencia essa relação, considerando os impactos socioeconômicos para os pequenos proprietários rurais. Por fim, a metodologia da pesquisa é qualitativa, de cunho bibliográfico, com uso de jurisprudência, doutrina, artigos científicos e legislação sobre o tema, e o método utilizado é o dedutivo. Nesse momento, eu passo a palavra à minha colega Luana, que passará a expor sobre os tópicos desenvolvidos na pesquisa. Boa tarde a todos. Como a Andresa disse, né, meu nome é Luana, eu sou também mestranda, né, da Universidade do Estado do Amazonas. E para aprofundar um pouquinho o nosso tema, uma questão fundamental que permeia todo o nosso tema aqui, né, é a relação entre o direito à moradia, o meio ambiente, a reserva legal e a função social da propriedade. O direito à moradia, que vem ali consagrado lá na nossa Constituição, no seu artigo 6º, ele vai muito além de um lugar para morar. Ele se refere à garantia de condições dignas de habitação, como acesso à água potável, energia elétrica, saneamento básico, que são os serviços públicos essenciais. É o direito de viver em um ambiente seguro e saudável, que permeia, obviamente, o desenvolvimento da dignidade da pessoa humana. Já o meio ambiente, ele vem ali, né, conceituado no seu artigo 3º, inciso 1 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que vem falando que é um conjunto de elementos naturais e artificiais que interagem entre si e a sociedade. Ou seja, é o ar que respiramos, é a água que bebemos, é o solo que cultivamos, é a biodiversidade que nos cerca. Então, e em contrapartida, nós temos a política ambiental, que é a reserva legal, né, trazida ali pelo Código de Reserva, ou pelo Código Florestal. Ele estabelece a obrigação de manter uma área de vegetação nativa dentro de propriedades rurais. Essa medida ela estabelece ali percentuais mínimos de áreas a serem preservados. E esses percentuais eles variam. Se for em relação à Amazônia Legal, por exemplo, para a propriedade rural situada em área de floresta, é 80%. Para a propriedade rural situada em cercado, é 35%. Então, ali há vários percentuais a depender do tipo de localidade em que esse imóvel rural está situado. Partindo desse pressuposto de que toda propriedade rural que detenha de recursos ambientais deve garantir, preservar e manter o meio ambiente sadio e equilibrado, atendendo, obviamente, sua função social, surge ali uma relação íntima entre reserva legal e a função social da propriedade, na medida em que a reserva legal contribui para a observância da função social prevista na Constituição Federal. Dessa forma, a propriedade rural, ela precisa, além dela precisar alcançar um índice de produtividade, ela precisa, em contrapartida, manter uma área de vegetação nativa. Logo, essa propriedade rural que não possui essa área ali reservada, né, de acordo com o que estabelece o código, ela não vai atender à função social da propriedade, que acarreta ali uma inexistência do próprio direito de propriedade. E como é que vai ocorrer esse confronto, né? Essa criação das reservas legais, embora essenciais ali para a proteção ambiental, elas podem gerar conflitos em relação à moradia, porque a destinação de parte da propriedade desse agricultor, ele limita o uso da terra para fins agrícolas e habitacionais. Então, as nossas considerações em relação a essa nossa pesquisa, que ainda está em fase de resumo, né, virá
futuramente a ser um artigo, é que a exigência da reserva legal nas propriedades rurais, ela representa um desafio significativo, obviamente, para os pequenos produtores, já que a redução da sua área disponível para a produção, somada àqueles custos de implantação para a manutenção da reserva, ele vem impactar diretamente a renda e subsistência dessas famílias, que podem ser consideradas como pessoas vulneráveis. Mas, em contrapartida, é fundamental nós destacarmos aqui que a reserva legal ela não é apenas uma restrição, mas ela também pode ser vista como uma oportunidade, porque parte de sua propriedade é destinada à conservação ambiental, né? E quando há essa destinação, os pequenos proprietários rurais eles vão contribuir para a preservação dos recursos naturais, vão garantir ali a qualidade do solo, da água, não apenas em seu benefício, mas obviamente de toda a comunidade e também para as futuras gerações. Assim, a nossa pesquisa concluiu que há algumas formas de minimizar esses impactos, né, da reserva legal em relação àquele percentual que é reservado à vegetação nativa, como, por exemplo, o desenvolvimento de programas de apoio técnico e financeiro a essas famílias, a oferta de crédito rural em condições especiais e a promoção de práticas agrícolas sustentáveis. Então, essa é a nossa pesquisa. Agradeço a oportunidade aqui de estar participando desse evento tão grandioso. Obrigada. Obrigado pela exposição. Então, eu passo agora a palavra à Rony, que também fará os comentários a respeito desse trabalho. Primeiro, parabéns pela apresentação, pela fala e pela pesquisa. Eu achei muito interessante a abordagem que a pesquisa teve. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Não sei se vocês chegaram a pesquisar o assunto, seria mais a título de curiosidade, que a pesquisa menciona a necessidade de um plano de manejo sustentável para a exploração econômica da reserva legal. Vocês chegaram a ver quais são os maiores desafios que os pequenos proprietários enfrentam na elaboração e implementação desse plano? O que acontece, né? A verdade é que a nossa região ela é bem limitada em relação a acesso, né, desses pequenos proprietários rurais à própria capital. Então, como eu posso dizer, esse próprio acesso ele já dificulta a pessoa, o agricultor, no caso, ter um plano de manejo. Às vezes ele nem sabe o que significa um plano de manejo. Então, aí vem muita questão da educação, né? A falta de educação, a falta de informação. Então, esse plano de manejo seria mais acessível para quem já possui um certo conhecimento do que se trata. Infelizmente, a nossa região ela carece de informação, né, para todos, ela não é acessível ainda por causa da dificuldade de acesso, que é por rios, né, em vez de ser por outros meios de transporte. Então, é uma situação muito delicada, infelizmente. Perfeito, obrigada. E só para finalizar, Ana e Andresa, vocês lançam o problema no início da pesquisa e agora, como na sua exposição, ao final, vocês já encontraram a solução da ponderação desses princípios, né? E seria o aparente conflito entre o direito fundamental à moradia e a preservação ambiental. Vocês chegaram a ver se existe litigiosidade sobre esse tema? Algum produtor rural, né, que esteja lá habitando, morando numa área de preservação, etc., se ele é autuado, se ele encontra conflitos práticos sobre esse tema, ou isso ficou no campo teórico? Essa, digamos assim, deixa eu pensar qual é a palavra certa, né? Essas implicações em relação ao pequeno proprietário, né? Elas vão muito em relação à parte de degradação ambiental. E existe, inclusive, uma súmula, salvo engano, do STJ 623, que fala que
esses ocasionamentos em relação à poluição dessas áreas, ela ocasiona a responsabilidade, na verdade, ela não é só de quem tinha a terra, mas de quem está com a terra. Então, esses pequenos proprietários, eles podem também ser responsabilizados. E essa responsabilização, ela depende de quem está ajuizando a ação, né? Então, embora mesmo que eles não tenham conhecimento em relação sobre essa vegetação, sobre essa conservação da vegetação, ainda assim eles podem ser responsabilizados sobre essa prática. Então, isso daí é algo que já está ali consolidado pelo STJ. Salvo engano, é a súmula 623. Tudo bem. Agradeço muito a participação de vocês, então, e damos sequência aqui aos nossos trabalhos. Agora, seguindo a vez, o Diego ainda não compareceu, então a gente teria a exposição da Daniele Weber Leal. Mas a Daniele Weber Leal está presente aqui? Não? Remotamente? Também não. Então, vamos dar continuidade e, se, da mesma forma como o Diego, ela aparecer, a gente retoma e passa para ela. E aí, dando sequência, novamente temos um trabalho do Túlio Macedo Souza e Silva, Andresa Letícia Oliveira, Tundes Ramos e Luana Caroline Nascimento Damasceno, que agora tratam do tema Inovações Tecnológicas, Desenvolvimento Sustentável e Direito à Proteção de Dados. É isso? Isso mesmo, professor. Então, por favor, podem iniciar os trabalhos. Muito obrigada. Já feitas as devidas apresentações, mais uma vez realizamos esse trabalho sob orientação do professor Dr. Túlio Rosa. E este trabalho analisa a relação entre o direito à proteção de dados, a privacidade e o desenvolvimento sustentável, considerando o relevante papel que a cibersegurança exerce na sustentabilidade em seus três eixos, o econômico, o social e o ambiental. Quanto à sustentabilidade econômica, ela contribui minimizando os riscos financeiros e facilita a implementação de novas tecnologias limpas. Quanto à sustentabilidade social, ela garante a privacidade dos dados pessoais, gerando confiança na responsabilidade das organizações. E, quanto à sustentabilidade ambiental, os algoritmos podem ser utilizados para melhorar os processos, aumentar a eficiência da produção e, consequentemente, reduzir o consumo dos recursos naturais. O problema proposto nesta pesquisa é como a implementação de novas tecnologias pode ajudar na realização das metas do desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, proteger as liberdades e a dignidade individual. Os objetivos da pesquisa, melhor dizendo, são compreender o papel da tecnologia no desenvolvimento sustentável, avaliar o impacto da rápida implementação da tecnologia e enfatizar a importância de garantir o direito à proteção de dados e o direito à privacidade durante a implementação de novas tecnologias para minimizar os seus impactos negativos. Mais uma vez, a metodologia da pesquisa foi dedutiva, uma vez que se partiu de conceitos amplos, como a garantia dos exercícios dos direitos fundamentais, para se chegar à análise particularizada do tema, com a finalidade qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica em artigos científicos e livros, bem como pesquisa documental da legislação brasileira, notadamente a Constituição e a Lei Geral de Proteção de Dados, além da Agenda 2030 também, que é um documento de soft law. Essa pesquisa inicialmente está dividida em 2 pontos, e eu vou falar a respeito do primeiro ponto, que seria esse novo contexto do direito de proteção à privacidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg evidenciou como os registros realizados pelo governo do Reich, escritos à mão, discriminavam grupos minoritários, com base na raça, religião, orientação sexual, saúde mental, dentre outros. Diante disso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948 tutelou o direito à privacidade, preceituando que ninguém será submetido a interferências arbitrárias em sua privacidade, família, lar ou correspondência, nem a ataques à sua honra e à sua reputação. Então, em 1948, a privacidade era o direito de ser deixado em paz. Hoje, as definições de privacidade precisam levar em conta as complexidades associadas às novas tecnologias. À medida que as TICs começaram a permear o governo e as empresas, a privacidade das informações passou a referir-se ao interesse que o indivíduo tem em controlar ou, pelo menos, influenciar significativamente a maneira como os dados sobre si mesmos são manipulados. Então, isso pode incluir informações confidenciais, como nome, data de nascimento, idade, sexo, endereço, dados atuais da família, dos responsáveis, dados bancários, e ainda outras informações definidas como dados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que incluem origem, sexo, raça, informações relacionadas à saúde, orientação sexual, religião e posicionamento político. Nesse sentido, é possível que as empresas de energia, por exemplo, monitorem a atividade doméstica, determinando os tipos de eletrodomésticos em uso, dados sobre a hora do dia em que são usados, por exemplo, quando alguém não está em casa ou quando alguém opta por dormir ou se levantar. Essa análise comportamental pode se desenvolver ainda mais quando as informações sobre os consumidores estão disponíveis publicamente online. E a análise da Big Data pode se basear nessas várias fontes para fazer interferências sobre o padrão de vida do indivíduo. Esse processo ele é conhecido como perfil preditivo e pode ser usado para implementar implementar a venda, né, e aumentar essa comercialização dos produtos. Contudo, esta é a primeira vez na história em que podemos coletar e compartilhar informações tão rapidamente e em quantidades tão grandes. E, sem dúvida, esse momento pode ser utilizado para o bem, em prol do desenvolvimento sustentável. Ao aproveitar o poder da TIC, ao fazer crowdsourcing de informações de partes interessadas de todo o mundo e ao coletar dados de sensores incorporados em dispositivos inteligentes, a conscientização coletiva pode ser usada para melhorar a vida das pessoas e alcançar o desenvolvimento sustentável. Por outro lado, é preciso considerar que, se os seus dados serão inevitavelmente coletados por alguém, você confia que esses dados serão utilizados a seu favor e não contra você, por essas agências governamentais e corporações privadas e também algum hacker? Então, por essa razão, esses sistemas devem ser mais robustos e confiáveis. Agora, eu passo a palavra à minha colega Luana, que vai continuar a partir da exposição do segundo ponto da pesquisa. Dando continuidade, né, eu vou falar um pouquinho sobre a relação das inovações tecnológicas com o desenvolvimento sustentável, que é o tema do nosso GT. A capacidade de contribuir para o uso racional dos recursos naturais, satisfazendo as necessidades do presente, sem comprometer, obviamente, as futuras gerações, que é ali o objetivo do desenvolvimento sustentável. Nesse conceito, baseado nesse conceito, a tecnologia ela vai se revelar como um meio para a realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a ODS, né, estabelecida ali pela ONU. Contudo, se essa tecnologia ela for utilizada de forma inadequada, por meio da implementação ali, por exemplo, de instrumentos discriminatórios, há a possibilidade da tecnologia ser utilizada como instrumento opressivo dos direitos humanos. Por outro lado, essa implantação da tecnologia, ela pode ajudar, um dos seus benefícios, né, é ajudar a ODS, fazendo com que ela contribua ali para a segurança do Estado. Então, há duas nuances, né? Enquanto ela pode trazer benefícios, ela também pode trazer malefícios com risco à privacidade e à segurança, né?
Portanto, a combinação dessas tecnologias com uma abordagem rigorosa de proteção de dados e privacidade, ela pode não facilitar essa realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável na Agenda 2030. Um exemplo que pode ser citado é em relação ao reconhecimento facial na inteligência artificial. Ela pode contribuir, por exemplo, para o ODS 16, que se fala sobre a redução significativa de todas as formas de violência e das taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares. E também para o ODS 11.7, que fala sobre o acesso universal a espaços seguros, inclusivos e acessíveis. No entanto, essa tecnologia ela também foi projetada para excluir pessoas vulneráveis de alguns espaços abertos. Além disso, há uma certa vulnerabilidade no sistema de segurança, né? E que compromete ali o nível de confiança do usuário em uma instituição. Essa confiança, ela afeta, além de afetar o crescimento econômico, ela também pode afetar outros objetivos de desenvolvimento sustentável que exigem ali a coleta e armazenamento de dados. Então, como considerações em relação a esse tema, né, o nosso desafio mesmo é encontrar um equilíbrio entre a inovação e proteção, garantindo que esse progresso tecnológico ele não venha ser alcançado às custas da violação da privacidade e outros direitos dos cidadãos. Além disso, a pesquisa demonstra que é fundamental equipar ali as organizações com o compromisso de alcançar a segurança cibernética, mas também ir em contra o que dispõe os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que visa ali promover as sociedades pacíficas e inclusivas, fornecer acesso à justiça para todos, né? E construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Muito obrigada. Muito obrigado. Vou passar, então, a palavra aqui para a Romy, também fazer a indagação a respeito do trabalho de vocês. Depois eu farei um comentário. E a Ana Carolina também quer fazer uma sugestão. Então, não posso deixar de parabenizá-las novamente pela apresentação, que foi muito boa. Uma das coisas que eu tinha pensado quando eu li o trabalho foi realmente em algum exemplo prático sobre a questão de como os algoritmos poderiam ser utilizados para otimizar os processos produtivos e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos ambientais. Mas acho que isso já foi muito bem falado na apresentação. Então, só vou fazer uma perguntinha. Se vocês acham que a Lei Geral de Proteção de Dados não é suficiente para garantir que o uso das tecnologias avançadas não comprometam a privacidade dos cidadãos. Vocês acham que tem lacunas nessa lei, que precisa de outra legislação nesse sentido? Sim, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela oferece essa proteção, né, como o próprio nome da lei já diz, a dados pessoais e dados sensíveis. Só que o que temos que observar é que a tecnologia, ela se desenvolve mais a cada dia. Então, o direito deve estar atento a essas mudanças das relações sociais. Talvez uma norma mais adequada, mais moderna, poderia ser mais eficaz. Tá bom, obrigada. Vou passar para o professor fazer algum comentário. Já que vocês apresentaram um resumo, né, e ainda vão aprofundar a pesquisa para fazer o trabalho definitivo, eu sugiro duas abordagens aqui diferentes. Uma é a situação que nós vivenciamos hoje, muito preocupante, das Big Data, as Big Datas, desrespeitarem a soberania nacional, especialmente as ordens judiciais, por descumprimento de regras locais de direito. Então, na linha do que a Ana Romy colocou, será que a lei é insuficiente ou será que a gente precisa de instrumentos de efetivação dessas normas? E aí entra um outro aspecto
que convém lembrar, já que vocês estão falando sobre proteção de dados e inovações, desenvolvimento, é que, infelizmente, o judiciário brasileiro vem flexibilizando a responsabilidade, principalmente do setor público, em relação à não guarda adequada desses dados, né? A abertura, a invasão e outras violações dessas garantias fundamentais. Então, será que não deveria ter uma mudança na posição do nosso judiciário para responsabilizar, por exemplo, sem a necessária comprovação de dano? Porque o dano me parece é ímpar, né? O dano é evidente. Uma vez violados os dados, o dano já é em relação aos direitos da personalidade. Agora, se o judiciário começa a impor uma série de outros requisitos, é preciso fazer prova, é preciso demonstrar a extensão do dano, e assim por diante, em alguns casos, quando quem teve a violação tem instrumentos de controle, mas foram insuficientes, o judiciário tem passado a mão na cabeça e não responsabilizado. Tem estatística que mostra isso, tá? Que baixíssimo índice de julgamentos de procedência de ações nesses casos. Então, isso mostra que a lei pode ser boa, mas a efetividade dela, que depende do judiciário, encontra esse obstáculo. Vou passar rapidamente para a Ana Carolina concluir aqui os comentários. Boa tarde. Meninas, eu queria, na verdade, mais parabenizá-las pelo trabalho, porque a gente tem bastante trabalho já, né, trabalhando sobre a questão dos malefícios das inovações tecnológicas e a gente acaba deixando um pouco de lado, né, alguns desses benefícios que eles podem trazer, especialmente para o desenvolvimento sustentável. Então, na verdade, o meu comentário seria mais para encorajá-la a tratar desse assunto, talvez não nesse artigo, que está um pouco mais amplo, mas talvez tratar da inteligência artificial como forma de minimizar a utilização, otimizar, na verdade, a utilização de equipamentos eletrônicos como forma de um desenvolvimento mais sustentável. Eu até me lembrei disso porque o meu TCC foi parecido com isso, mas com relação à efetivação de direitos para uma pessoa com deficiência. Então, era mais para parabenizá-los mesmo por enfrentar esse tema de uma forma mais positiva, mas também não deixando de lado os desafios, como o professor, enfim, tratou. Então, obrigada. E agora eu passo a palavra para o professor para o próximo trabalho. Ok. Permanece ausente até o momento a Daniele e o Diego. Então, eu vou pedir ao colega Sérgio Manuel da Costa Machado para que apresente o seu trabalho, representando aqui a Universidade Lusíada do Porto, Portugal, que nos acompanha também na forma online. Sérgio, por favor, pode iniciar a sua exposição. Boa tarde. Começo por cumprimentar a mesa, os moderadores, o Sr. Professor António Carlos Enfis e as professoras Ana Carolina e Romy. E cumprimento também todos os presentes na sala e também online. Uma breve apresentação minha. Eu sou professor de Direito, sou doutorado em Direito. Debruço-me nos últimos tempos sobre o direito de consumo, mas a minha área de investigação é o direito civil, nomeadamente o direito privado, contratação comercial, etc. O tema que me traz aqui para falar, eu vou partilhar na tela para ser mais fácil também para compreenderem o ordenamento jurídico português. Não sei se estão a ver a tela, peço desculpa. Sim? Sim. Pronto. O meu tema trata... deixem-me só... Peço desculpa que eu não estou a ver a tela. Pronto, já está. O direito de arrependimento nos contratos de consumo em Portugal e o desenvolvimento sustentável. Ou seja, no ordenamento jurídico português também baseia-se muito nas diretivas e nas orientações da União Europeia. Não há um conceito na legislação de direito de arrependimento. Eu estive a verificar, por exemplo, no Brasil,
no artigo 49, no Código de Defesa do Consumidor, fala no direito de arrependimento nos contratos de consumo. Então, qual é a ligação do direito de arrependimento dos contratos de consumo com o desenvolvimento sustentável? Ou seja, neste momento, uma das preocupações iminentes da União Europeia são as questões ambientais. Ou seja, no direito de consumo, e fazendo aqui um parênteses, o direito do consumo português, no ordenamento jurídico português, não é tão protecionista como no ordenamento jurídico brasileiro. Então, uma das preocupações atualmente da União Europeia é a economia circular, ou seja, as preocupações ambientais. Ou seja, neste momento temos que terem atenção às escolhas também do próprio consumidor, mas também há aspectos a ter em consideração à produção desses mesmos produtos, esses mesmos serviços prestados por um fornecedor, por um produtor desses mesmos bens. Uma das preocupações, por exemplo, da União Europeia é verificado, por exemplo, na nova Agenda do Consumidor 2020-2025, que são as questões da transição ecológica. Certo que o direito ao arrependimento pode pôr em causa esta transição ecológica. Ou seja, em que medida é que o direito ao arrependimento, nós já vamos ver, pode condicionar as escolhas do consumidor. Pode ter dois aspectos, um positivo e um negativo. Assim, de uma forma muito sintética, na União Europeia, nas várias diretivas da União Europeia, mesmo no ordenamento jurídico português, nós não temos uma noção de consumidor. Não há uma única noção de consumidor. Então, nós temos que aferir a diversa legislação para ver quem é o consumidor. A definição mais relevante que nós encontramos, por exemplo, no ordenamento jurídico português e que vai ao encontro das diretrizes da União Europeia, é esta que encontramos no artigo 2º da Lei 2496, que é a Lei de Defesa do Consumidor Portuguesa. Então, considera-se consumidor todo aquele que seja fornecido bens, prestados ou serviços, ou transmitido quaisquer direitos, destinado a uso não profissional, por pessoa que exerça com caráter profissional uma atividade económica que vise a obtenção de benefícios. Porém, a doutrina vai dividir este artigo em 4 elementos. A doutrina portuguesa divide este artigo em 4 elementos. Há outras definições que eu não vou estar aqui a ter em conta por uma questão de tempo. E quais são esses critérios? Esses critérios são o elemento subjetivo, a pessoa, o próprio consumidor em si, o elemento objetivo, o bem, o elemento teleológico, isto é, a quem é que é adquirido esse bem, se é um profissional que de forma reiterada pratica atos de comércio de forma sistemática, e o elemento relacional, isto é, tem que ser um consumidor, propriamente dito, e um profissional. Ou seja, o que é que se entende? Quem é consumidor é uma pessoa que vai adquirir um bem para seu uso pessoal ou familiar, mas também se coloca a questão do uso misto. E isto já veio esclarecido ultimamente, nomeadamente no Decreto-Lei 84/2021, no artigo 49, isto também com base em diretivas da União Europeia, estas 2 diretivas que eu apresento na tela, em que temos que considerar se o consumidor usa esse bem mais para uso pessoal ou para uso profissional, ou seja, se dá mais relevância a uso pessoal ou para uso profissional. E isto cabe o ônus da prova a quem? Ao consumidor. O direito ao arrependimento, como eu falei, a legislação portuguesa e também dos outros Estados-membros da União Europeia não fala do direito de arrependimento. Tem outras noções. Isto é uma construção doutrinária, é uma construção de direito de arrependimento nos contratos de consumo, ou seja, eu já vou apresentar quais são os nomes que a legislação portuguesa dá ao direito de arrependimento. Então, o direito de arrependimento tem origem na lei ou no contrato, isto de forma convencional. Há um prazo, nomeadamente, normalmente são os 14 dias. O consumidor não tem que pagar contrapartidas por exercer esse direito ao arrependimento.
é uma declaração unilateral que parte do próprio consumidor e não tem que prestar qualquer esclarecimento, não tem que prestar qualquer fundamento. Quando nós temos o direito de arrependimento por base contratual, isto há mais uma questão de estratégia de marketing para angariar clientes, ou seja, para atrair o próprio consumidor a adquirir um determinado bem. Portanto, na diversa legislação portuguesa, nós temos vários conceitos de direito de arrependimento, entre os quais, não tinha aqui, mas eu posso dizer que não lhe chama direito de arrependimento, ou melhor, chama-lhe livre resolução, revogação, retratação, não lhe chama direito de arrependimento. Ou seja, o direito de arrependimento é um dos direitos mais emblemáticos, por assim dizer, que nós temos no direito do consumo. Então, devido às questões de sustentabilidade ambientais que eu comecei no início, o direito de arrependimento é colocado em causa, nomeadamente em questão quando está peças de vestuário, ou seja, quando o consumidor adquire um bem, esse bem é transportado por uma transportadora num automóvel, e depois o consumidor exerce o direito ao arrependimento, então esse bem vai ser transportado 2 vezes, ou seja, estamos a ter aqui em conta a poluição, não sabemos como é que é transportado, como é condicionado esse bem ou mesmo embalado, portanto nós estamos a ter aqui desperdícios a nível energético, desperdícios a nível ambiental. Portanto, aqui coloca-se em questão o direito ao arrependimento. Isto de uma forma muito sintética. Também se pode colocar aqui uma vertente positiva do direito ao arrependimento, ou seja, atualmente os consumidores pretendem adquirir bens ou serviços que sejam amigos do ambiente. E pode chegar à casa do consumidor um bem que não é benéfico para o ambiente. Nesta situação, o consumidor, como uma forma de proteger o próprio ambiente, pode exercer o direito ao arrependimento. Temos então aqui uma vertente positiva como uma vertente negativa. Eu tenho aqui um exemplo. Por exemplo, o Sr. Custódio preocupa-se com as questões ambientais e faz um esforço consciente para comprar produtos respeitadores do ambiente e produzidos em condições justas. Sendo ele um consumidor de tecnologia, resolveu comprar um novo telemóvel e assim, no passado mês de junho de 2024, consultou um esquema de classificação ecológica para dispositivos móveis. Acabou por optar pela compra de um Phone Live T5, que comprou à empresa Superphones Limitada através do seu sítio na internet, em que no seu descritivo indicava uma pontuação de 800 na escala de classificação ecológica. No entanto, após receber o telemóvel, acaba por notar imediatamente nos primeiros 2 dias de uso uma reduzida durabilidade da bateria do mesmo. Nesta situação, este senhor Custódio estava convicto de ter realizado uma boa escolha, a mais ecológica possível, mas ficou decepcionado com o equipamento, pois não correspondia à descrição. Logo, sentiu-se enganado. Nesta situação, este consumidor, pode exercer o seu direito ao arrependimento porque sentiu-se defraudado no sentido que tinha preocupações ambientais nas suas escolhas e, nesta situação, o direito ao arrependimento pode ser benéfico para a sustentabilidade do ambiente. Também o direito ao arrependimento pode ter outro impacto também nas formas como os bens são produzidos, ou seja, por questões desumanas, produtos que sejam produzidos por menores, etc., em que o consumidor, ao receber em sua casa, identifica que esse produto é fabricado em condições muito precárias, pode também, nessa situação, como forma de boicote, de bloqueio, exercer o seu direito ao arrependimento. Posto isto, e para não ser muito exaustivo, deixo aqui a minha exposição e estou disponível para qualquer
esclarecimento, também deixo aqui o meu e-mail para alguém, se quiser me contactar, pode o fazer. Muito obrigado pela atenção e peço desculpa por alguma coisa. Obrigado, professor Sérgio. Confesso que nós perdemos uma parte pequena da sua exposição em razão aqui da queda de sinal. Mas como tivemos Não, peço acesso ao desculpa. seu trabalho... Não, fique tranquilo. Como nós tivemos acesso ao seu trabalho, tivemos a oportunidade de analisar e agora faremos os comentários a respeito dele. Então, não há Muito prejuízo obrigado. algum, tá? Para a sua apresentação. Só estou sendo franco em dizer que não tivemos acesso a 100% da sua fala, mas pela leitura do trabalho é possível compreender, né, os seus argumentos. E também está mais completo, o trabalho está mais completo. Sim, até porque aqui a gente tem uma limitação de tempo. Então, eu vou passar para a doutora Ana Carolina fazer os comentários e depois eu também quero fazer alguns comentários. Boa tarde, Sérgio. Bom, em primeiro lugar, agradeço parabenizo também, é uma honra ter, né, um professor aqui conosco. Também fico bem feliz porque faz parte, né, também da minha pesquisa, direito do arrependimento, direito do esquecimento, já produzi alguma coisa com relação ao tema, então achei, de fato, bastante interessante ter essa perspectiva de Portugal, né? Mas indo diretamente à pergunta, eu tenho uma pergunta que é mais a título de curiosidade mesmo, porque aqui no Brasil eu acredito que seja um pouco diferente. Então, é saber mesmo se aí em Portugal vocês conseguem exercer esse direito ao arrependimento de forma fácil ou tem algum tipo de obstáculo por parte do fornecedor em fornecer esse prazo para devolução. E, em segundo lugar, gostaria de saber mais no seu posicionamento diante da sua pesquisa, se o direito do arrependimento, então, pode ser um instrumento eficaz para combater o greenwashing, se a gente pode afirmar isso. Então, obrigada. Fique à vontade. Sim. Posso responder? Por favor. Eu vou começar pela última, a última questão que me colocou, que também é muito cara, o ecobranqueamento, o greenwashing. Eu acho que é uma forma de combater também o greenwashing. Ou seja, o direito ao arrependimento, quando o consumidor recebe em sua casa, ou melhor, quando compra online um produto que é descrito como amigo do ambiente, quando recebe em sua casa, verifica que não é amigo do ambiente, pode exercer o direito ao arrependimento. Esta é a minha perspectiva. Atualmente há uma diretiva que tem que ser transposta para os Estados-membros, ou seja, é uma diretiva dos finais de fevereiro deste ano, que tem que ser transposta nos ordenamentos jurídicos dos Estados-membros da União Europeia, com a finalidade de combate ao ecobranqueamento, ao greenwashing. Portanto, na União Europeia, isto vai ser um caminho que se vai fazer no combate ao ecobranqueamento, que não será fácil, mas certamente que o direito de arrependimento pode ser também um meio de combater o ecobranqueamento. Relativamente à primeira questão, não é fácil exercer o direito ao arrependimento por parte de alguns agentes económicos em Portugal. Não é fácil porque tentam sempre colocar em obstáculos ao consumidor, mas de uma forma geral, é um mecanismo que é fácil de utilizar pelo consumidor, apesar de, o que é que acontece? Quando há esses obstáculos por parte do agente económico em que não querer que o consumidor exerça o direito ao arrependimento, nós podemos cair o quê? Numa prática comercial desleal, mas aí já estamos aí por outros caminhos. Por regra, o direito ao arrependimento, o prazo, só para conhecimento, são de 14 dias. Mas há situações que na lei, que possam ocorrer em 30 dias. Pode exercer o direito de arrependimento em 30 dias, mas isso são em determinados casos muito específicos.
Não sei se respondi às questões que me colocou. Obrigado. Professor Sérgio, sim, foi bem respondido. E uma reflexão que eu acho que cabe aqui dentro da sua pesquisa, e que também muita atenção a essa questão do greenwash, né, do branqueamento de produtos e serviços, se na verdade o direito ao arrependimento ele não demanda justificativa, eu acho que o exercício ao direito ao arrependimento, ou pelo menos a educação para que o consumidor exerça o arrependimento, são esses produtos que sofrem um eco-branqueamento, é mais uma política de consumo consciente para instrumentalizar a sociedade e aí poder fazer um consumo de retaliação dos fornecedores que se utilizam desse instrumento. Ou seja, além do aspecto jurídico, técnico-jurídico da sua pesquisa, que é o fundamento legal para isso, eu levanto aqui uma outra questão que é de ativismo social, de educação da sociedade, para que a sociedade se dê conta que possui esse instrumento à mão para, de alguma forma, sancionar o fornecedor que violou a sua legítima expectativa e encaminhou para ele um produto, um serviço, desrespeitando a boa-fé, já que ele vem com o greenwash. Então, tem um outro aspecto, que não é só o jurídico, né? Mas que é o aspecto de educação da sociedade, que na Europa, como também aqui na América Latina, ainda tem muito a se fazer, porque o mercado teve muito tempo livre para desenvolver essas técnicas e agora a sociedade e o direito tem que responder a essa realidade. Então, fica aqui uma sugestão para fazer uma abordagem no seu trabalho também sobre esse aspecto de consumo consciente, né? Até tem um trecho aqui que o colega chega a abordar a realidade da crítica que faz ao arrependimento e à devolução de produtos que, na verdade, não seria lógico, já que mandar um transporte, novas embalagens, etc., para que esse produto retorne. Mas esse custo do fornecedor, talvez isso já motive a pensar a sua... E vale a pena vincular e quando fazem uma distância não querem. Eu não acho. Era esse comentário. Só tem mais coisa a completar. Eu peço desculpa, mas esta última parte eu não consegui ouvir. A última parte eu não estou a conseguir ouvir. Mas eu penso que ficou a ideia aqui. Eu penso que ficou a ideia que... Eu não sei se me estão a ouvir. A transmissão está com alguns picotes. Sim, está com corte, não consigo. Compreender a minha exposição? Sim, eu compreendi a observação que fez, só que está com cortes. Deu para entender qual é a linha condutora da observação que efetuou, mas há partes que eu não acompanhei, não consegui acompanhar, não sei se me estão a ouvir. Não me estão a ouvir. Professor Sérgio, nós estamos com dificuldade aqui na transmissão final, Sim. Mas vamos por defendido aqui, concluída a arguição desse trabalho. Ok? Obrigado. Sim, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bem. Então, só para repassar, eu gostaria que o pôster do Ibero Júri confirmasse se estão presentes ou não Diego Bizzi Almada ou Daniele Weber. Não estão presentes? Então, tendo em vista
horário que nós já nos encontramos. Eu dou por encerrado esse painel de trabalhos, porque agora já inicia em breve o seguinte. Agradeço muito a presença de todos, a participação de todos, e desejo muito sucesso daqui para frente e que nós tenhamos um ambiente para troca de informações e pesquisas acadêmicas. Dito isso, então, desejo a todos um excelente final de tarde e a continuação desses trabalhos. Encerro por aqui, então.